te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu. Boa noite para o pessoal que já entrou, que já está nos acompanhando. Estamos aguardando apenas a palestrante entrar para nós podermos dar início, tá? Estamos aguardando ela entrar para a gente poder começar, tá bom? É um prazer ter vocês aqui com a gente. Estamos muito felizes. A mão de Deus virá te abençoar. Quando estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida. Olá, querida. Boa noite, querida. Tudo Boa noite, bem? como é que está? Tô Tudo ótima, bem? e você? Graças a Deus, tudo bem. Seja Me orienta, bem-vinda. me orienta só em relação à posição do celular. É Essa melhor na posição é horizontal? melhor. Na Essa que horizontal? você está agora, Na de vertical? frente. Isso, de frente. Na vertical. Isso, Ok. isso. Isso, tá ótimo. É um prazer ter você aqui com a gente. Estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite, pela indicação da nossa amiga querida Sônia. Prazer é todo meu, querida. Todo meu. Então, vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Vou colocar uma musiquinha aqui de harmonização para a gente aguardar todo mundo entrar, para nós podermos dar o início. Amanda, a prece inicial e final você fará? Faço. Uhum. Ok. Faço e vou ler o capítulo do Evangelho que você pediu, antes de nós começarmos. Certo. Certo. Eu vou rapidinho só buscar uma extensão para o meu celular, que eu acho que ele vai ter que ficar plugado. Tá bom. Ele tá com carga boa, mas vai lá saber, né? É verdade. Né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a aliança. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre,
fazem que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Tem como você colocar ele em pé, Thelma? Porque senão você fica deitada. O problema é que eu, então, não posso carregar. E Mas eu acho que ele está com 90. Deixa eu ver aqui. Porque está carregando até agora, ele está com 97. não, dá. Dá Dá. tranquilo, né? Dá. Ok, então eu vou tirar. Ok. Então vamos novamente dar boa noite para as pessoas que entraram agora, que estão nos acompanhando, muita gente nova. Sejam bem-vindos. Nós realizamos esse trabalho nas quartas e nas sextas-feiras. E é uma forma que a gente encontrou de colocar a casa espírita pertinho daqueles, né, que a buscam por sentimento de paz, de harmonia, de tranquilidade. Então, vamos todos, neste momento, levar os nossos pensamentos a Deus, pedindo auxílio, amparo, proteção, pedindo que a espiritualidade amiga se faça presente no lar de cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram. Solicitá-los que façam, né, o socorro necessário aos desencarnados que se encontram conosco. Solicitar que nos ampare, que fluidifique as águas e que esteja conosco durante esta reunião. Que assim seja. Do Evangelho, capítulo 6. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outra parte a força e a consolação, pois o mundo é inapto para dá-las. Deus vos faz um apelo, supremo ao coração por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e que lhes causam chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Aqui estou, venho até vós, porque me chamastes. Então, neste instante, com essa bela reflexão, nós passamos a palavra à nossa querida amiga Thelma, que Deus possa abençoá-la e ampará-la nessa missão. Assim seja. Bom, boa noite a todos os que nos acompanham pelo Instagram. Estou vendo que muitos amigos queridos já estão entrando aí para nos prestigiarem. E uma boa noite especial e meu profundo agradecimento ao grupo Irmã Sheila, do Centro Espírita Alvorada Nova de Hidrolândia, pelo convite que nos foi feito. É sempre motivo de muita alegria e de muita gratidão para os nossos corações nós termos a oportunidade de estarmos refletindo juntos, porque esse momento é um momento, na verdade, de reflexão, não é bem uma palestra, porque eu não sou palestrante, mas quero apenas trocar impressões com os irmãos
a respeito dessa bela doutrina, a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, que são mananciais de luzes, de consolo e de esperança para os nossos corações. Nunca como agora precisamos tanto de religiosidade, do alimento espiritual para as nossas almas, que estão tão ressecadas pelo materialismo, por toda a descrença, pela revolta, pelos sentimentos todos que nós temos nesses momentos. A Terra inteira está em crise, todos nós sabemos disso, não é? Vivemos globalmente hoje momentos muito tormentosos de dor, de enfermidade, de morte, de insegurança total, de medo, mais que normal, de isolamento social que impede que nós fiquemos nas nossas casas, que nos cerceou a liberdade de ir e vir, e que, de certa forma, exige de nós também cuidados com o uso do álcool, da máscara, diretrizes que as autoridades sanitárias nos pedem, não é? Então, vivemos esses momentos tormentosos e é no globo inteiro que isso acontece. O que hoje acontece lá na Ásia, acontece também na Europa, nas Américas, na África, enfim, o mundo inteiro está vivendo a mesma situação. Nós hoje somos como tripulantes de um mesmo barco, um barco que atravessa águas bem tormentosas, águas que realmente estão muito agitadas. E aí, logicamente, todos nós nos perguntamos, por que isso está acontecendo? Por que será que Deus permite que nós vivamos esses flagelos, essas crises tão dolorosas que ceifam tantas vidas, né? Existe um objetivo por trás de tudo isso? Certamente todos nós já nos perguntamos. E aí a gente vai pedir o socorro aos espíritos amigos para que nos respondam essa questão. E nós vamos encontrar a resposta no Livro dos Espíritos, que é um livro que foi editado em 1857 e que é mais que atual, não é, até hoje, com as suas questões, com as suas respostas. E nós vamos encontrar, então, exatamente a resposta a essa questão no item número 737 do Livro dos Espíritos, que pergunta: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta, que eu vou ler brevemente: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala de perfeição? Assim, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos e eles nos asseveram que, com certeza, se soubermos aproveitar os momentos de crise, os flagelos que nos acometem, daremos saltos evolutivos muito grandes. Então, a gente realmente sabe que existe uma lei divina, uma lei de progresso, de melhoria, que rege as nossas vidas. Somos infalivelmente determinados à perfeição. Toda a criação divina está sujeita a essa lei de melhoria, de transformação e de progresso. Se não fosse assim, ainda estaríamos, talvez, no tempo das cavernas, né? Se o homem fosse poupado de todo o trabalho, da busca pelas melhorias, não haveria esse progresso. E nós temos, na verdade, dois caminhos para caminhar, moralmente falando, para evoluir. Nós temos o amor e temos a dor, como os espíritos nos explicam. Mas a maioria de nós, acomodados que somos, negligentes, muito descuidados com o nosso caminhar evolutivo, passamos pela vida meio que adormecidos, nos preocupando com o dia de agora, com o nosso bem-estar, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a aquisição de bens materiais, e nos esquecemos de que somos seres espirituais num corpo de carne. Que, na verdade, vivemos uma situação extremamente transitória e passageira.
E se o nosso caminhar, ele é um caminhar que obsta esse processo de progresso e de evolução divinas, nós somos impulsionados pela dor. Se não escolhemos deliberadamente viver no amor, viver na harmonia, na fraternidade, no respeito mútuo, na tolerância uns para com os outros, certamente, mais cedo ou mais tarde, seremos impulsionados pelas crises, pelos desafios, pelas dificuldades, que vão nos fazer amadurecer e caminhar mais depressa, como os Espíritos nos falam. Nós temos mais de 2000 anos da passagem de Jesus aqui na Terra, né? Quando ele nos deixou lições inesquecíveis do seu Evangelho de amor. E será que nós já fizemos, em algum momento dessa nossa trajetória até hoje, será que nós já fizemos jus a todas essas lições que nos foram deixadas? A toda essa exemplificação do Mestre com a vivência do amor? A gente sabe com certeza que há um grande progresso material já realizado, desde o começo do mundo. Mas o que nós vemos é que esse grande progresso material não se fez acompanhar por um progresso moral equiparado. Então nós vemos hoje um grande bem-estar, grandes conquistas tecnológicas. Nós vemos o homem pesquisando os outros orbes, né? Mandando satélites. Nós vemos hoje os meios de comunicação nos colocando conectados em qualquer lugar que estejamos. A gente nem entende como é que isso acontece, mas são maravilhas que todo esse progresso nos trouxe. Maravilhas no bem-estar, né, na saúde, conquistas especiais. Mas, infelizmente, moralmente, ainda estamos muito atrasados. E esses tempos de crise, que na verdade são tempos de muito sofrimento e de muita dor, são também tempos importantes de transformação e de reflexões. Porque nós nunca mais somos os mesmos após uma grande dor, se nós aprendemos as suas lições. A maioria das vezes, depois de um desafio vivido e vencido, nós nos vemos mais fortes, nos vemos mais moralmente mais prontos, mais habilitados. Nossos valores se modificam. Aquilo que antes era importante para nós passa a ser absolutamente insignificante. Então, este momento que vivemos agora é um momento que tem muito certamente a nos ensinar. Não apenas a nós, enquanto indivíduos no nosso país, enquanto brasileiros, mas o mundo inteiro é chamado a essa reflexão. Porque o mundo inteiro, como eu disse antes, está no mesmo barco. Então, com certeza, existem muitas melhorias, muitos avanços, tanto do ponto de vista material ou físico, quanto melhorias espirituais acontecendo. Melhores condições do ponto de vista, com certeza, de educação, de saúde, de higiene, né, para todos nós. Certamente, depois que esse vírus passar, nós teremos um pouco mais de cuidado conosco mesmos, com a limpeza dos nossos lares, com a nossa própria higiene pessoal. Tudo isso é educação que fica, né? Desde as crianças que hoje sabem quanto é necessário todo esse asseio, até os mais idosos, que estão tão sacrificados nesse isolamento maior. Mas nós sabemos também que hoje países mais ricos se preocupam com outros países mais carentes. Existe uma grande corrente de fraternidade, de solidariedade, conectando os seres. Então, talvez, depois de tudo isso, teremos países mais preocupados com uma melhor distribuição de renda entre os povos, uma distribuição mais justa, mais racional, porque não é justo que nós estejamos na riqueza dos nossos palácios, enquanto nossos irmãos não têm teto para morar. Então, acho que tudo isso tem nos sacudido e tem feito com que todos nós, do ponto de vista de indivíduos, do ponto de vista de sociedade, reflitamos um pouco mais. Certamente depois teremos autoridades mais comprometidas com o bem-estar coletivo das pessoas, da sociedade que eles governam, enfim. Com tudo isso, nós estaremos exercitando a nossa inteligência na procura de soluções. Todos nós estamos procurando soluções para vivermos mais saudavelmente.
E com isso vai existir um progresso muito grande nas ciências, claro. Porque nós vemos hoje que os cientistas e os pesquisadores do mundo todo estão buscando, né? Estão pesquisando na saúde, bem-estar para todos, e estão, através das pesquisas e das descobertas de medicamentos, descoberta de tratamentos mais eficazes, até de vacina, para nós vencermos esse vírus, né? Então, com certeza, vai estar acontecendo já um progresso muito grande nas ciências. E isso nos faz melhores amanhã, né? Na medida em que vamos caminhando à frente. Mas essa pandemia também nos faz lembrar um pouquinho a nossa fragilidade. Esse rastro todo de morte, de medo, de paralisação social, que esse pequeno vírus, que tem feito todo esse estrago, né? Esse pequeno vírus tem imposto a todos nós, é um golpe muito duro contra a ditadura do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, quando achamos que não precisamos uns dos outros, que somente nós, nossa família, nosso trabalho, nosso mundinho nos basta. Nós nos percebemos como verdadeiramente somos. Somos frágeis, somos pequenos. E vivemos hoje, enquanto matéria, uma situação de transitoriedade, né? De finitude. Somos, como eu dizia antes, nós somos um espírito portando um corpo de carne, não o contrário. Então, essa matéria é transitória, é finita. Então, nós precisamos de ter consciência dessa nossa fragilidade e isso vai nos acordar para uma virtude muito importante que se chama humildade. Essa pandemia também nos faz recordar que nós somos dependentes uns dos outros. Não somos ilhas. Ninguém vive sozinho. Nós somos seres mutuamente dependentes uns dos outros. Imagine se chegamos a um hospital, se temos uma necessidade de uma UTI, como vemos hoje, milhares de pessoas pelo mundo todo. As pessoas podem se cuidar sozinhas dentro de uma UTI? Claro que não. Sempre vamos depender uns dos outros. Então, nós somos seres criados para essa solidariedade, para essa conexão, para esse respeito mútuo e para um afeto que deve realmente ligar toda a humanidade, não é? Também precisamos de pensar que neste momento precisamos demonstrar paciência. Paciência para estarmos isolados, muitas vezes longe dos nossos amores. Paciência para convivermos dentro de casa de uma forma harmoniosa e respeitosa. E também aceitação e resignação da vontade de Deus. Porque nós sabemos que existe essa força maior que rege as nossas vidas. Existe um mecanismo divino que faz com que mostra para todos nós, e o Evangelho já diz, que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Não cai um fio do nosso cabelo sem que realmente seja dessa vontade maior, soberana e justa. Então nós temos que realmente nos curvarmos com muita resignação ante a vontade de Deus. E na verdade nós vemos hoje que, através dessa pandemia, nós vemos que muitos sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo estão acontecendo, né? São sentimentos que vemos hoje manifestados, principalmente na área da saúde, na área da medicina, da enfermagem, quando nós vemos as pessoas, os médicos e os enfermeiros, esquecendo-se de si mesmos e diuturnamente colocando a vida deles em risco para nos socorrerem, para nos auxiliarem mundo afora. Então, são sentimentos que vão nos educando também por dentro e vão nos fazendo realmente essa transformação extremamente valiosa para todos nós. Temos exemplos de solidariedade que nunca antes foram vistos. Hoje, nós vemos artistas famosos, vemos empresas poderosas que se mobilizam para arrecadar toneladas de alimentos. Vimos pessoas anônimas fazendo e doando máscaras de proteção para o seu semelhante. Vemos músicos tocando para alegrar os vizinhos. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui na nossa rua, aqui na minha casa,
na rua da minha casa, eu moro num apartamento, um violinista na rua tocando. E ele, então, logicamente, com o som que ele produzia, ele foi animando as pessoas que apareciam nas janelas e batiam palmas e incentivavam esse violinista, né, a continuar nesse seu gesto de solidariedade, de fraternidade, de carinho. E, logicamente, então, ele encontrou eco no coração de muitos que a gente ouvia, estavam pelas suas janelas, batendo palmas e realmente incentivando aquele gesto fraternal, né? Então, nós somos todos irmãos. A raça humana é uma grande família. Não existe distinção de nacionalidade, de cor, de credo, de status social, de raça, enfim. Somos um, somos apenas um. É claro que em todas as nossas dores físicas, nós temos que ressaltar a importância da medicina terrestre. Quando nós temos uma dor física, né, nós queremos logo um atendimento ao socorro médico. Vamos ao hospital ou vamos ao consultório médico e ficamos felizes quando o médico nos prescreve um remédio e a gente se sente aliviado da dor. É maravilhoso, não é? A gente realmente ter o alívio da dor na hora da nossa necessidade. Mas nós sabemos que a medicina da Terra, os médicos da Terra, são limitados na sua atuação. Eles buscam atender somente as causas das nossas queixas ou dos nossos sintomas. E eles, aliás, desculpem, os efeitos, mas eles muitas vezes não conseguem perceber aonde estão as causas, né? Então, nós percebemos que a medicina terrestre tem esses limites. E nós vemos hoje, irmãos nossos, vitimados pelos vírus da descrença, da melancolia, da rebeldia, da depressão. Nós vemos altos índices acontecendo de suicídio, de depressão profunda. E nós percebemos, então, que somos uma sociedade que tem baixa capacidade de enfrentamento das lutas. Nós temos muito pouca resiliência. Então, não conseguimos enfrentar bem os desafios que temos que enfrentar, que são extremamente necessários, porque é o mecanismo da dor, né? Extremamente necessária, muitas vezes, para nos fazer melhores. Quando vivemos a dor, não significa castigo divino. É importante que falemos sobre isso, né? E reflitamos sobre isso. Porque Deus é só amor. Nos criou para a perfeição, para a beleza, para o sucesso, para o progresso em todos os setores. E nos deu as diretrizes. O Deus nos deu leis extremamente claras, justas, corretas, para que a gente pudesse seguir nesse caminho. Mas nós, como ovelhinhas perdidas, né? Nos desviamos dos caminhos que Deus nos aponta. E com isso, então, a gente acaba tendo que viver as consequências da nossa própria imprevidência. Então, nós vemos hoje a humanidade muito enferma, não apenas do ponto de vista físico, mas uma sociedade, uma humanidade doente do espírito. Então, quando a alma chora, quando o espírito sangra, quando as dores são realmente da alma, os médicos da Terra não conseguem perceber. Eles não conseguem radiografar, não existem exames que atestem essas dores. Mas daí nós temos o nosso médico divino, porque somente ele pode sondar o nosso íntimo. Somente ele pode ir onde muitas vezes nós nem nós mesmos alcançamos. Somente ele consegue colocar o seu magnetismo curador no fundo das nossas almas. E foi ele mesmo quem nos disse: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus prediletos. O Novo Testamento nos traz a figura desse Jesus médico em vários momentos, em várias passagens. Esse médico curando não apenas os corpos, mas preocupado principalmente com as almas, que era o seu objetivo maior. Era alimentar as almas sem consolo, as almas ressecadas pelo materialismo, as almas extremamente sofridas por uma vida sem uma visão futura,
uma vida que realmente era pura e simplesmente material. A superioridade desse Jesus é inalcançável para as nossas mentes humanas. A sua autoridade moral, a autoridade moral de um espírito desse quilate, escapa a capacidade de descrição, né, do nosso pequeno vocabulário. Nós não temos palavras para medir essa grandeza. Só para nós termos uma ideia da grandeza desse ser, nós vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Estima-se que a Terra tenha mais ou menos 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. E Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito puro. Já tinha bilhões de experiências evolutivas. Já era esse ser angelical que foi convidado por Deus para ser o nosso governador. E ele já presidia, então, desde antes da formação da Terra, quando ela foi aquela bola que explodiu no Big Bang, né? Então, Jesus já realmente presidia todas as eras de transformação do nosso orbe terreno. Mas ele, esse anjo tutelar, desceu das esferas de luz e fez-se homem. Conviveu com as nossas sombras, com as nossas dores, e sempre teve um olhar de muito amor e de muita compaixão para com todos nós. Ele, esse espírito tão superior, né? Com certeza, todo luz, de todo o seu ser, curadoras, através desse seu magnetismo. E aí, então, nós vemos Jesus executando as suas lindas e milagrosas curas, que até hoje deixam todos nós extasiados diante da beleza desses feitos do Mestre. Jesus, então, passou pela terra curando leprosos, cegos, paralíticos, endemoniados. E a todos esses ele abria os braços e socorria fisicamente. Mas como seu objetivo era alcançar as almas, era levar essa mensagem para transformar esses seres, né? Ele tinha esse objetivo maior. Mas, infelizmente, muitos de nós não conseguiam alcançar as suas lições, o significado maior dos seus ensinos. E muitos destes que foram curados por Jesus voltaram a adoecer. Exatamente porque não entenderam verdadeiramente as suas lições e não conseguiram assim mudar seus pensamentos, suas atitudes. E ao voltarem ao erro, à queda, voltaram à dor, voltaram ao sofrimento, voltaram à enfermidade. Foi isso que fez com que Jesus dissesse a muitos enfermos que ele curava: vai e não peques mais. Porque nós sabemos que são os erros, que são os pecados, que são as nossas sombras, a causa dos nossos sofrimentos. O Evangelho vai nos explicar isso, quando diz que a razão de muitas das nossas dores está nas nossas quedas morais, está no nosso desregramento, está nos nossos vícios físicos, né? E muitas vezes vícios morais também, na nossa mágoa, no ressentimento, na intolerância, no orgulho, na inveja, no egoísmo, na indiferença diante da dor do outro, no desamor. E não somente o Evangelho nos fala disso. A ciência hoje já mostra que as pessoas que têm muita mágoa, que têm muito ressentimento, que têm ódio no coração, contraem doenças. O seu sistema imunológico se vê mais fragilizado. E elas, então, envolvidas nessa energia maléfica, elas realmente têm a saúde muito mais precária. Então, nós sabemos que a mente sã faz com que o corpo seja são. Nosso destino e nossa meta é alcançarmos a perfeição, como falamos lá atrás, no processo evolutivo, que é lei de Deus, lei inflexível, à qual estamos todos sujeitos. Mas, por enquanto, infelizmente, ainda temos muito mais defeitos a serem vencidos do que virtudes que nós já adquirimos. Mas Jesus continua a nos chamar, a nos convocar para essa cura verdadeira, que é a cura do Espírito, através de muitos recursos que ele utiliza.
Ele nos envia espíritos amigos que nos orientam, que nos intuem, que nos protegem. Recebemos uma infinidade de mensagens, livros edificantes, de autoajuda, de socorro espiritual. Através da convivência familiar com os nossos entes queridos, que não estão conosco por acaso, sabemos que também somos chamados a essa cura verdadeira. Pelo trabalho no bem, temos uma oportunidade fantástica, através da caridade, de curarmos os nossos espíritos. O nosso Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, foi muito feliz quando disse: fora da caridade não há salvação. Porque não é o nosso rótulo religioso que nos faz melhores uns do que os outros, mas é realmente edificarmos dentro dos nossos corações um altar, onde nós reverenciamos Deus todos os dias, através do auxílio ao nosso irmão. E até através das dores, né, dos desafios, da luta diária, em todos esses momentos, nesses embates, Jesus vai nos chamando para essa cura, a esse refazimento, a esse amadurecimento espiritual. Certamente todos nós desejamos um mundo muito melhor, mais humano, mais fraterno, mais pacífico. Mas isso só vai acontecer quando esse mundo, mais saudável física e espiritualmente, for construído dentro de nós, individualmente. Porque o mundo de fora é a expressão desse nosso mundo íntimo. E somente então teremos esse mundo pacífico, mais feliz, quando realmente formos mais evangelizados, mais cristianizados enquanto humanidade. Jesus lá atrás nos falou que ele é o grande médico das almas e vem nos trazer um remédio que nos deve curar. Que remédio seria esse prometido por Jesus? É, na verdade, a observância da sua lei, que está resumida em 2 preceitos básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Assim, os remédios que Jesus receita estão na sua própria vida, na sua exemplificação, que era a própria vontade do Pai, que era a própria lei divina. Então, no cultivo de todas as virtudes que Jesus viveu e exemplificou tão bem, nós temos todos os remédios necessários para as nossas vidas: oração, perdão, caridade, coragem, confiança, entrega a Deus, enfim, amor na sua expressão mais pura, na sua expressão máxima. Quando Jesus nos pede amor aos inimigos, quando ele pede perdão, ele não está simplesmente nos falando de algo que é bonito, que é extremamente poético e que está lá no Evangelho, mas ele nos fala de terapia das almas, porque nós precisamos de alijar de nós esses fardos da animosidade, do melindre, do ressentimento, dessa dificuldade que temos de relacionamento uns para com os outros, né? Enfim, é claro que essa pandemia nos assusta, nos preocupa, sim. Mas nesses nossos momentos de fraqueza, já que todos nós somos humanos e temos esses momentos de fragilidade, claro, busquemos na prece a sintonia com os espíritos protetores. Busquemos a presença de Jesus, né, que abre os braços para todos nós, sempre, ontem, hoje e amanhã, sempre Ele estará conosco. Façamos o culto do Evangelho no lar, façamos o uso da água fluidificada e convivamos em harmonia com tudo e com todos. Busquemos então esse mestre, fortalecendo a fé e a esperança do futuro. Porque realmente, se soubermos viver hoje de uma forma mais proveitosa, o nosso futuro será mais promissor. E a certeza de que tudo passa, isso também vai passar. Esse momento difícil vai passar. Porque não existem acasos na lei divina que nos rege. Tudo tem um propósito, como falamos antes. Tudo tem um objetivo, uma razão maior. E nós somos sempre amparados. Nunca estamos sozinhos. Então, que todos aqueles que nos ouvem agora e que estão com o coração atormentado, cheios de depressão, de melancolia, de ideias suicidas, estão cheios de sofrimentos dentro do seu próprio coração, que eles fechem os olhos, que eles mentalizem as mãos de Jesus cheias de luz sobre as suas cabeças, que eles percebam
que não estamos realmente sozinhos nunca e que busquem esses recursos tão importantes para que nós possamos realmente estar em sintonia com o Mestre Jesus, esse médico das nossas almas. A humanidade de hoje, nessa pandemia, nos lembra a mesma situação, só para a gente finalizar agora, viu, amor? Estamos terminando. A humanidade, então, nessa pandemia, nos faz lembrar a mesma situação que viveu o senador romano, um senador importante, que tinha um coração endurecido pelo orgulho, pelo preconceito de raça, que era imponente na sua posição social. O senador romano Públio Lentulus. Quando num determinado dia, depois de muita hesitação, movido pela dor, a dor profunda que seu espírito vivia, ele se despe de todos esses sentimentos, de orgulho, de vaidade, de autossuficiência. E ele então vai, à noite, na surdina, para não causar escândalos na sociedade em que ele vivia, para respeitar a sua posição social. Como que um senador romano poderia procurar um desconhecido peregrino, pobre, um homem que não tinha bens, que não tinha poderio econômico material? Como que esse senador romano poderia procurá-lo? Então, ele, movido pela dor, ele busca Jesus, o médico divino, à noite, em surdina. Porque sua filhinha, muito amada do seu coração, estava com hanseníase. E Jesus, então, recebe Públio Lentulus com todo o seu amor, como a vida inteira ele fez com todos. Ele nunca escolheu ninguém para estar ao seu lado. Todos os sofredores, de todos os credos, de todas as condições sociais, de todas as raças, todos eram acolhidos com imenso amor pelo nosso Mestre Jesus. E Jesus, então, o recebe e o acolhe ternamente, coloca as mãos sobre os seus ombros e lhe fala palavras de luz, palavras de esclarecimento, ensinamentos profundos que calam fundo no coração daquele homem, tão endurecido, porque estava enganado, né, por todo o materialismo que vivia, pelos sentimentos infelizes que ele nutria dentro do seu coração. E esse homem, então, a partir daí, recebendo essa bênção também da cura milagrosa da sua filha, ele passa a ter uma postura diferente e seu espírito passa a meditar sobre a importância desse médico que nunca ele havia conhecido, mas que havia transformado a sua vida para sempre dali para diante. Nós também somos assim. Nos lembramos do Cristo muitas vezes somente nos nossos momentos de dor. Deixamos para usar esse mecanismo maravilhoso de socorro na hora em que as coisas nos vão mal. Nós somos a mesma humanidade de cegos, de leprosos, de paralíticos, suplicando o socorro dos céus. Mas Jesus continua de braços abertos, cheio de misericórdia e de compaixão para com as nossas dores. E nos convida sempre a estarmos sintonizados com Ele. O Mestre Jesus, esse divino médico, nos cura, sim, física e espiritualmente. Mas Ele espera de nós a responsabilidade de correspondermos a estes mais de 2000 anos de Evangelho no mundo. Que esse mesmo Mestre possa realmente acalentar as dores mais profundas dos nossos corações e possa tocar as fibras mais íntimas do nosso ser nesse processo de melhoria e de transformação. Que após os desafios vividos, possamos ser melhores, individual e coletivamente. Que a humanidade inteira, então, aprenda as lições através da dor, na certeza de que não estamos sozinhos e de que Jesus é o nosso governador, cuida de nós e nos ama hoje e sempre. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência em nos ouvirem
e desejo a todos uma noite de paz, de saúde e bênçãos. Muito obrigada a todos. Olha, não sei se todos que estão assistindo estão com o mesmo sentimento que eu, mas o sentimento é de leveza, Thelma. O sentimento é de reflexão, de realmente refletirmos o momento e a importância de não nos revoltarmos, né, com este momento, porque é o que tem muitas pessoas caminhando para este caminho, né, de revolta, de angústia, de tristeza. Então, neste instante, aproveitando suas belas palavras que trouxeram muita luz, acredito que a todos os lares, vamos serenar as nossas mentes e ir de encontro ao Pai. Ir de encontro a este mestre, a esse médico, protetor, amigo, e que está presente à nossa porta, que todos os dias nos ampara, que caminha conosco em nossas dificuldades, mas que muitas vezes não conseguimos ver, por estarmos banhados por egoísmo, por estarmos banhados pela procura do bem material, por estarmos envoltos apenas nas coisas terrenas. Neste instante, pedimos a todos os espíritos desencarnados que se encontram no planeta Terra, muitas vezes em desajustes. Pedimos por todos os encarnados, por todos os idosos que estão tendo que passar pelo isolamento. Pedimos pelas crianças e pedimos principalmente pela equipe médica, enfermeiros que se encontram nos hospitais, auxiliando a todos que precisam. Mestre amado, como somos gratos pelo dom da vida, como somos gratos pela beleza de enxergar ao amanhecer. Como somos gratos pela tua presença e pelo teu amparo. Grato que somos, Senhor, pela presença da espiritualidade em nossos lares neste momento, pela fluidificação das águas, pela limpeza magnética. Pedimos tua permissão para encerrar mais uma palestra na noite de hoje, debaixo de vossa santa e divina paz. Que assim seja. Muito, muito obrigada, Thelma, por ter aceitado o nosso convite. Pode aguardar que mais convites virão. Tenho certeza que todos vão querer ouvir você novamente. E quando nós voltarmos da pandemia, vamos marcar uma presença aqui em Hidrolândia também, para falar para a gente presencialmente, tá bom? Sou eu quem agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Deus quiser. Amém.